Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje estamos no 19º estudo antitrinitário com o tema Contribuindo com a obra de Cristo. Vamos ver o que esse maravilhoso tema tem a nos ensinar. Lembrando aos irmãos que estamos produzindo esse vídeo graças ao material Adoradores Unitarianos, curso bíblico, Bíblia aberta. Agradeço ao irmão Fábio Amaro por ter disponibilizado esse material para que nós pudéssemos fazer. E se os irmãos desejam esse material, é só entrar em contato com o e-mail que aparece aí para vocês, tá bom? Futuramente, nós teremos um WhatsApp do canal para você entrar em contato conosco, tá bom? Mais tardar já teremos esse material para nós. Vamos começar o estudo. Primeira pergunta do nosso estudo. A quem pertencemos com tudo o que temos? Salmos capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ageu 2,8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Segunda pergunta. Quem dá ao ser humano capacidade para adquirir bens? Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Deus nos dá a capacidade, além de ser dono de tudo. De onde deve ser a origem dos dízimos? Muitos pastores, talvez depois desse vídeo, vão ficar com cabeça quente, né? Levítico 27:30 e Levítico 27:32 dizem assim: Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são o Senhor. No tocante a todas as dízimas do gado do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, o dízimo, na Bíblia, nunca foi dinheiro, irmãos. Vocês são enganados por falsos profetas. Essa ideia de que dízimo é dinheiro, não vou entrar muito em detalhe. Eu colocarei uma pregação nesse domingo sobre isso, sobre o dízimo, tá bom? Para não entrar muito em detalhe aqui, para não fugir muito do estudo. E você verá na Bíblia o que é dízimo e como esses falsos profetas estão enganando vocês. Em relação a dízimos, as demais regras eu não tenho conhecimento, tá bom? O homem poderia dar dinheiro como dízimo ou era proibido? Quem deve ser atendido com os dízimos? Deuteronômio 14:22 e 14:23 dizem assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Até agora não estamos vendo dízimo dinheiro, porque não é. Deuteronômio 14:24 e 14:25. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Deuteronômio 14:26 e 14:27 dizem assim: E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, alegre tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e herança contigo. Então, percebemos aqui que o dízimo não era dinheiro, era alimento. A tribo de Levi não tinha herança. Então, o dízimo era para a alimentação deles. O dízimo não era para dinheiro. Dinheiro eram as ofertas. Tá? Então, muitas pessoas hoje estão enganando as pessoas porque não tem esse conhecimento, provavelmente. Ou segue o que o sistema de Babilônia prega, né? Deuteronômio 14:28 e 14:29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Aqui não está dizendo nem que é mensal. Tá? Então virá o levita, pois nem tem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão em fartação, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizerem. Então, o dízimo são alimentos para o levita, estrangeiro, órfão e viúva.
E hoje o sistema babilônico diz que é dinheiro para pastor. É impressionante, né? Qual era o destino mais apropriado para os dízimos? Deuteronômio 26:12 e 26:13 dizem assim: Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então as darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, se os irmãos estão achando, sendo ensinados erroneamente, que dízimo é dinheiro para pastor, você não está obedecendo a Deus. Porque o dízimo é alimento para levita, estrangeiro, órfão e viúva. Hoje em dia não se tem mais levita, irmãos. Não se tem. Quem é da tribo de Levi? Ninguém sabe. Não se tem registro. Mas estrangeiro, órfão e viúva tem. Separe do seu salário 10%, compre alimento para os pobres. Aí você está devolvendo o dízimo para Deus. Aqueles que viviam em tempo integral, dedicados à obra do Senhor, como os levitas, deviam ser mantidos pelos doadores, já que são proibidos de ter herança e acumular riquezas? Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 9, 13, 9 e 14 dizem assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É o que ele está dizendo, que aqueles que vivem do Evangelho não devem acumular riqueza. Não é para isso que é dízimo. As pessoas não conseguem entender hoje. Por isso que tem igreja de cada esquina, irmão. É para isso, é para dízimo, é para dinheiro, é para enriquecer. Quantas vezes nós vemos aí em televisão, em redes sociais, pastor vendendo igreja, com dízimo de tanto, pastor brigando contra o pastor, que se dizem pastores, que se dizem ungidos, estão brigando por causa de salário, irmão. Hoje em dia, pastor é o quê? Ele não é mais dom divino. Hoje em dia, o pastor é visto como CLT. Não, isso dá uma tristeza, como eles deturpam a Bíblia, irmão. Sempre, assim, abrindo o coração aqui para vocês. Próxima pergunta. Contra quem recai a advertência de Malaquias sobre roubar a Deus? O livro de Malaquias é escrito para o sacerdote ou membro comum? Para quem é esse mandamento? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós lhe roubais e dizeis: Em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com maldição são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Muitos líderes religiosos colocam Malaquias 3:8 e faz o que com os irmãos? Põe medo nos irmãos. Alguns chegam até a extorquir dinheiro usando versículos bíblicos. E para quem é Malaquias 3:8? Vamos aprender. Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? E se eu sou seu senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, Malaquias, ele foi um livro escrito para os líderes. Quem estava roubando o dízimo? Os líderes, irmãos. Não era as ovelhas. Eram os pastores que estavam fazendo isso. Então, que a sua mente possa ser aberta e que você não seja mais enganado que pelo espírito do enganador. Vamos continuar. Malaquias 2:1 e 2:2. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Então, para quem foi a repreensão de Malaquias 3:8? Não foi para a pessoa que frequenta a igreja, não foi para o membro. Foi para o líder, para o profeta, para o sacerdote. Ele que está roubando de caixa 2 na igreja, desviando o dízimo. É eles que são amaldiçoados. É eles. Continuando. Malaquias 2, 3 e 2, 4 dizem assim: Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco da vossa festa solene, e para junto deles sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi. Disse aos Israelitas. Por que ele está dizendo isso?
que os sacerdotes serão humilhados. A máscara deles uma hora cai, eles estão no culto, estão fazendo isso, não importa. Ele pode ir todo dia para o culto, mas a máscara vai cair. Qual o contexto do capítulo 3 de Malaquias, cujos versos são usados para amedrontar a membresia das igrejas cristãs nominais com ameaças de maldições? Estes versos são para a membresia ou para o sacerdote levita que furtava os dízimos, desviando-os para si? Malaquias 3,3 e Malaquias 3,5 dizem assim: E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o dia do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa pesada. Né? Cristo, antes de sua morte, redentora e fim do sacerdócio levítico, ele aprovou os dízimos? Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha só o sermão que Jesus deu aos sacerdotes. Vocês que, porque existem líderes, que o importante é dízimo. Você não tem misericórdia, a sua fé está fraca, você não sabe o caminho de Deus. Isso para ele não interessa, o importante é dízimo. Deixa de devolver um dízimo para você ver, irmão, se não vão atrás de você. Quando você está doente, ninguém está nem aí para você. Mas deixa de devolver dízimo, para você ver o que acontece. Após morte e ressurreição de Cristo e fim do sacerdócio levítico, houve alguma mudança na lei de dízimos? Hebreus 7:12 e 7:18 dizem assim: Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Né? Interessante. Qual o contexto do capítulo 7 de Hebreus, onde cita a abrogação da lei sacerdotal para os levitas? Que tema está sendo tratado nesse capítulo? Seria sobre o dízimo? Vejam, Hebreus 7:1 e 7:2 dizem assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Hebreus capítulo 7, versículo 3, 4 e 5 diz assim: Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Vou deixar um ponto aqui. Abraão não deu dízimo do que ele tinha. Abraão deu dízimo dos despojos de guerra. Esse é um outro exemplo aqui de dízimo, tá bom? Que muitas pessoas deturpam. E os que entre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos nomes de Abraão. Então, segundo a Bíblia, só quem podia receber o dízimo é levita. O seu pastor é levita? Não. Então, nem se o dízimo fosse dinheiro, ele podia receber. Olha só como a verdade de Deus ilumina a nossa vida, irmãos. Ilumina a nossa mente. Basta ler, não precisa acrescentar. Que nem pode. Basta ler que a luz de Deus é bem clara. Hebreus capítulo 7, versículos 6, 7, 8 e 9 dizem assim: Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Hebreus 7:11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de um outro sacerdote se levantasse? Segundo a ordem de Melquisedeque, e se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? É interessante isso aqui. Após a abolição da lei dos dízimos, que prática dos apóstolos verificamos no meio da igreja primitiva? Paulo, para recolher dízimos ou doações como ofertas voluntárias,
sem a determinação de porcentagens? Vamos ver? 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então nós percebemos aqui que os apóstolos não recebiam dízimo. A igreja de Cristo não recebia dízimo. Por quê? Porque eles não eram levitas. E se você for abrir Atos 2, você não vai ver os apóstolos pegando dízimo. Eles recebiam ofertas, eles distribuíam de maneira igual para os necessitados. Aqueles também que viviam do Evangelho. Última pergunta de hoje. A igreja verdadeira de Cristo ficou mais pobre porque deixou de recolher dízimos? Atos 4:34 diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. Então aqui não era dízimo, eles vendiam a casa, o bem, traziam até apóstolo a parte que eles queriam. Podia ser 5%, 1%, 30%, 40%, é quanto tinha. Cada um dá segundo a sua necessidade. Então você que está congregando, você tem que devolver dízimo? Não. Você tem que doar de acordo com a sua prosperidade, com a necessidade que você tem, no caso de bens financeiros. Então, irmãos, que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos.